Boa tarde a todos. O podcast de hoje é sobre a situação na África, em particular na região do Sahel, países como Nigéria, Níger, Mali, Senegal, Sudão, Burkina Faso, onde tem fenômenos como Boko Haram, explosões, atentados. De modo geral, tem uma insurreição por aí. Vou tentar ir além dos fatores visíveis, óbvios, que qualquer um pode ler na mídia, e tentar dar as raízes desses fenômenos. Obviamente, os fatores óbvios, imediatos, que explicam essa instabilidade, essa falta de segurança, multiplicação de atentados, de emergência de guerrilhas ligadas à Al-Qaeda, a Estado Islâmico, enfim. Dá para explicar facilmente pelo câmbio climático, que é uma região semidesértica, câmbio climático que está colocando muita pressão sobre as populações que saem da agricultura e da vida pastoral e podem entrar em fenômenos de bandidagem, fenômenos criminosos e terroristas, que o terrorismo oferece uma saída para a parte da juventude, ele paga muito bem. Tem fenômeno, obviamente, demográfico, de uma explosão da população dessa região. A África, no geral, está vivendo uma expansão demográfica impressionante, tem mais de 1 bilhão de africanos, e naquela região particular tem países onde a taxa de fecundidade por mulher está ainda acima de 5, 6 por mulher. Então é uma coisa absurdamente alta e estamos falando de valores de 2018. Então tem uma pressão demográfica sobre países pobres e semidesérticos muito alta, agravada pelo câmbio climático. Isso explica que tenha uma fragilidade tanto dos estados, que não conseguem ajudar a população e controlar o território, não tem dinheiro, para ter exército eficiente, e tanto uma da população que pode ser seduzida por fenômenos terroristas e de insurreições. Tem também o fator da Líbia, que não existe mais como governo, como Estado ou nação. O país está dividido depois da Revolução de 2011 e virou um corredor de tráfico de cocaína, de imigrantes. Então tem dinheiro que está chegando no Sahel, na Nigéria, Mali e tal, e que está pagando esses tráficos e está dando dinheiro para os terroristas, que os terroristas participam desses circuitos mafiosos para financiar a luta deles. E tem também muita arma, que o governo Gaddafi ele acumulou muito armamento russo, comprou qualquer coisa, de míssil até arma muito avançada, tanque, enfim. E esses armamentos caíram em boa parte na mão dos terroristas e dos contrabandistas depois da Revolução de 2011. Então, tem arma, tem dinheiro e tem uma miséria social, um câmbio climático, uma falência constitucional de países muito fracos, de governos muito fracos, que explicam que tenha uma insurreição, que tenha uma dificuldade a combater o terrorismo naquela região. Mas isso que você pode ler nas mídias, nas reportagens, eu vou um pouco mais longe para explicar que, na verdade, nada é novo. O que está acontecendo hoje é nada novo, não é nada excepcional. O que mudou talvez é a intensidade, e nem isso eu tenho certeza, porque já no passado, no século XVIII, XIX, teve cataclismos, aconteceu revoluções, fenômenos similares a esse, de jihadismo, de terrorismo, enfim, de grande instabilidade, já no século XVIII e XIX. Então, o que está acontecendo lá? Na verdade, lá tem duas histórias que não param de se repetir. Tem dois ciclos históricos que se repetem e que são uma prisão, digamos, uma prisão gigantesca para toda aquela região. Então, tem um ciclo histórico que tem a ver com as etnias que ficam lá, que mantêm uma rivalidade antiga, que não sabem virar a página, pôr um fim nessa rivalidade. Primeiro fator, que vamos aprofundizar agora. E o segundo fator é o fator religioso. É que dentro do islamismo tem uma coisa chamada jihadismo, que é uma tendência a entrar na guerra santa por um sim ou por um não. Então, esses dois fenômenos estão agora em ação naquela região, mas eles vêm de tempos imemoriais, digamos. Vamos lá. Primeiro fator, digamos, que chamei de étnico, mas daqui a pouco vou ajustar e especificar o que estou querendo dizer. Antes de falar de povoamento, de demografia, etnias, culturas, tem que falar de entorno, de ecossistema. O Sahel é uma palavra que vem do árabe, que chama Sahel. O que é? É o litoral.
Mas é um litoral de terra. Estamos falando de um deserto que faz 5.500 quilômetros de comprimento, que vai da costa atlântica, então Senegal, Mauritânia, então parte ocidental, e que vai até o Mar Vermelho. Então lá na Sudão, frente à Arábia Saudita. É uma área enorme, é uma faixa. Mas por que as pessoas chamam isso de litoral, Sahel? Porque é o encontro entre dois mundos. Um litoral, uma fronteira, são margens. É um encontro entre o deserto do Saara e o encontro com a África, encontro esse deserto do Saara com a África verde, a África equatorial, tropical. Na verdade, a África, de verdade, eu acho que começa lá. Não começa na África do Norte, no Marrocos, na Argélia, na Líbia, ela começa lá, no Sahel. Encontro entre o deserto e a floresta. Acontece lá. Então, o ecossistema é um ecossistema bem frágil, de clima semiárido, chove pouco, 100 até 200 milímetros por ano. Tem anos que não chove, pode ter secas de 5, 6 anos. Lembra um pouco o Nordeste, mas só um pouquinho. Tem secas que podem durar muito tempo. Então, é a área do embate, na verdade, entre o deserto e a água. Então, é uma batalha permanente com recuos, fluxos e refluxos. Tem anos, ou décadas, que o deserto avança muito, como nos anos 70, teve uma seca terrível, e o deserto desceu 100 km, sentido sul, e tem anos que o deserto recua, que chove mais. E eu falei que a floresta avança, não. Na verdade, é a savana verde que avança, que a floresta fica um pouco mais para baixo. Um país como Nigéria tem um Sahel no norte, então área semiárida. Você vai um ano, está tudo seco, vai outro ano, está um pouquinho mais verde. Tem algumas árvores, mas uma savana seca. Depende muito da chuva do ano. E você desce na Nigéria, descendo, sentido Atlântico, sentido sul, e você começa a entrar na savana mais densa e floresta, mata fechada, como chama aqui no Brasil. Floresta equatorial. Então, esse embate, essa guerra entre o deserto e a floresta, entre a seca e a água, a seca e a umidade, acontece nessa região. Isso significa também um embate permanente entre dois modos de vida totalmente, radicalmente diferentes. Você tem um mundo pastoral, nômada, no deserto. Para você viver no deserto e sobreviver e prosperar, a única maneira é ter uma vida pastoral, que você não pode ter uma parcela de terra e cultivar, não existe. Então são pessoas que têm camelos, até ovelhas, e que atravessam o deserto e para conseguir pastos. E na parte mais úmida, no Sahel, na parte mais úmida, onde chove, onde tem água dos rios, como o rio Senegal, o rio Níger, por exemplo, aí você tem parte de agricultores, que tem suficiente água para plantar e prosperar na agricultura. O Sahel é o encontro entre essas duas populações, essas duas culturas, os nômadas e os sedentários. E essas pessoas não têm nada a ver. Então, às vezes a gente fala de etnias. Claro que a etnia dos pastores não é a mesma etnia que a etnia dos sedentários, dos agricultores, que podem fazer mandioca, batata doce, esse tipo de coisas, arroz, às vezes. São etnias diferentes, às vezes são até idiomas diferentes. Mas antes do fator étnico, tem que ver o fator modo de vida. São incompatíveis. O pastor lembra muito o Bandeirantes, que o Brasil conheceu. Tem um pouco de pirataria nele. Falamos, é o Sahel, é um litoral. Imagina dois mares. O que tem no mar? Tem também pirata. E o pastor tem um lado pirata. Porque quando não tem água, quando falta dinheiro, falta água, ele vira pirata e ataca as caravanas. E quando não consegue atacar as caravanas, ou não tem caravanas atravessando o deserto com ouro, escravos, prata, o que ele faz? Ele ataca os sedentários. Porque o sedentário ele não tem a capacidade militar do pastor. É um camponês, não é um cara que sabe brigar. É um cara que especializou algumas pessoas para brigar, para se defender. A polícia, o exército, uma nobreza, uma aristocracia guerreira. Ele foca no que ele sabe fazer. Irrigar, plantar, esperar, cuidar dos animais.
Agora o pastor não. O pastor, de maneira nata, sabe se defender, sabe navegar no deserto, sabe usar o camelo para fugir, para atacar. Então, tem uma palavra que é a palavra razua. Em latim, digamos, nos nossos idiomas, a gente fala de razia. Palavra que vem do árabe, que significa conquista, mas é uma conquista para pegar um botim. Pilhagem. É uma guerra cujo objetivo é pegar bens e pessoas. Porque essas tribos do deserto, quando elas desciam para atacar os sedentários, eles roubavam crianças, mulheres, para fazer escravos. Essa é a realidade de lá. Agora, os sedentários me fazem pensar naqueles índios das missões que tinham no Paraguai, até no Brasil, que sempre fugiam na face dos bandeirantes. São gente pacata, pacífica, que precisa de um protetor. No Brasil era os jesuítas, e lá, como eu falei, tem castas de guerreiros para defendê-los, mas quando tem problema político, problema de dinastia, de sucessão, eles ficam sem proteção. E aí os nômadas aproveitam e descem e arrebentam tudo o que dá para arrebentar. Depois fogem no deserto e somem. As pessoas que moram no deserto não fazem muita criança. Isso é coisa impactante, porque não tem comida. E para mobilidade não é muito fácil andar no deserto, fugir, atacar com várias crianças no berço. Então eles têm sistema de contracepção deles próprio desde tempos imemoriais. Agora as pessoas sedentárias, elas precisam de muita criança, que tem que cuidar da terra, ficar em casa quando os pais estão fora. Então são modos de vida diferentes. Tem um cara que controla a demografia dele, a reprodução, o outro não. Então esse embate permanente. Ele ritma a história daquela região, as dinastias que aparecem, enfim, desde sempre. Sempre os caras do sul, digamos, os sedentários, vivem num regime de monarquia ou até um regime com uma aristocracia, porque precisam de proteção. São gente que paga imposto, disciplinado, submisso. Agora, as pessoas do norte nunca aceitam uma autoridade central. Nunca se viu uma monarquia na parte do deserto mesmo. É mais coalição, federação de tribos. São gente muito independente, são gente que não aceita a autoridade central. Claro que eles são realistas, quando sabem que podem apanhar feio, eles se submetem, mas sempre uma submissão de pagar um imposto, mas não de beijar a mão. Isso você tem que entender. Eles podem se vender como soldado mercenário para um rei, para um invasor estrangeiro, como foi, por exemplo, os franceses no século XIX e XX, mas não vão submeter. Agora, o povo do sul é outra coisa. Essas rázias, essas guerras permanentes, essa escravidão que existiu, isso deixa traumatismos. E a população do sul, da parte sul do Sahel, dos sedentários, está traumatizada pelos abusos, as exacções da população do norte. Isso é contado no berço. Recebem isso como a gente recebe livro de história. Nas avós, nas escolas, enfim, na cultura oral, se conta a história do sofrimento que vem sido aplicado sobre essas populações. E também a população do norte, elas recebem, digamos, no leite materno, se puder falar isso, eles recebem o ódio, o desprezo das populações do sul. E assim, quando chegaram os franceses, no final do século XIX, eles conquistaram a região com uma certa facilidade. Imagina uns 100, 200 franceses branquelos entrando no Saara, por o porto do Dakar, por exemplo, ou até por Costa de Marfim, com malária, um monte de mosquito, e conseguir conquistar uma região imensa. Até hoje em dia, com drones, até os europeus não conseguem controlar essa região, nem os governos atuais. Com um monte de tecnologia a gente não consegue. Imagina no século XIX. A resposta é bem simples. Eles usaram a cabeça. Em vez de entrar e ser massacrado, eles entenderam o que acabei de falar. E procuraram tribos, povos que sempre foram martirizados. E acharam esses povos no Senegal. Falaram, amigo, a gente vai conquistar, vai subir o rio até do Senegal, então, do Atlântico, até o centro do deserto. Vamos conquistar os Tuaregs, que são os povos da região mais ao norte, que é puramente desértica. E vamos lá e vamos vingar vocês.
Ah, tudo bem, vamos vingar então a nossa raça. E subiram. E foram negros que atacaram negros, obviamente com comando francês, com instigação, manipulação. Era colonialismo, não era paz e amor. Mas essa é a história. E esses povos do norte lembram disso. E quando a França quis ir embora em 60, acho que a independência do Mali foi em 60. Em 58, 59, os Tuareg, que são povo do deserto do norte do Mali, eles chamaram o general de Gaulle, que era o presidente francês, falou: general, a gente não quer sair do domínio francês. Por quê? A gente não quer ser dominado pelo povo do sul. Que a gente sabe esse é o plano. Você vai dividir o território, você vai colocar a gente para morar dentro de um país dominado pelo povo do sul, que a capital de vocês, a capital da colônia, está em Bamako, que é uma cidade do sul, onde tem savana, tem mais verde, tem o povo sedentário. Esse povo vai dominar a gente não quer. A gente quer ficar com a França ou ter nosso próprio estado. Isso foi em 58, numa cidade chamada Kidal. Em Kidal, em 2013 e 14, teve a insurreição. Olha como a história se repete. Em 2013 e 14, em Kidal, Kidal foi a primeira cidade do norte que foi perdida pelo governo central do Bamako. E até agora está com problemas. Isso está documentado. Teve carta, então, em 58, para o general de Gaulle, desse povo que saiu de Kidal. Então a história se repete. Esse povo, esse ódio existe e depois do período colonial esse ódio continuou. E o que aconteceu? Como as franceses foram embora, eles deixaram as capitais nas regiões onde tinha administração colonial. As regiões do sul, onde tem menos areia, onde tem mais água, tem mais terra e tem mais demografia. E que são as regiões também mais fáceis de comunicar com o Atlântico. E o que aconteceu? Aconteceu a democratização nos anos 80, 90. O que é a democracia? É a lei da maioria. Então, você faz uma lei da maioria. Um país onde tem dois mundos de vidas, dois povos, na verdade. Um que faz muita criança, outro que não faz criança. Quem vai ganhar? O cara que faz criança. A democracia é também a demografia. Então, o povo que faz criança, o povo do sul, as etnias dos sedentários, eles ganhavam as eleições sempre. Os partidos deles, você olhava, era Partido Socialista, mas quando você olhava quem votava, era o partido da etnia do sul. E você tinha Partido Social-Democrata, você olhava quem estava elegendo, quem é o eleitorado dele, quem é a base, os caras do norte. Então você sabia o resultado das eleições só olhando o censo demográfico. Isso que aconteceu nos anos 80, 90. O poder sempre estava no sul, com acesso a recursos econômicos, a corrupção, a dinheiro. Tem pouco dinheiro, mas os poucos que conseguem ter acesso, eles fazem a festa. Então começaram as insurreições, com base social. As pessoas do norte queriam água, queriam trens, queriam empregos, essas coisas, saúde. Mas na verdade era ódio também étnico. Era histórico esse ódio. Era perpetuado, acentuado para a democratização. E aconteceu que nos anos 2011 caiu a Líbia, 2011, 2012, caiu o regime líbio. Isso foi como dar uma hormona de crescimento a um músculo que só queria crescer. E isso deu armas, dinheiro, novo tráfico para as pessoas do norte, as etnias do norte, para entrar na guerra. Para começar uma insurreição contra as pessoas, contra os povos do sul. Isso vou voltar daqui a pouco. Falei da democratização. Tamanho é o problema que um país como o Ruanda teve um genocídio nos anos 90. E tem como ler esse genocídio como uma tentativa de modificar o eleitorado. Se sua etnia é uma minoria, você nunca vai ganhar as eleições. Se as pessoas votam pela etnia, se você é minoria, você nunca vai ser presidente. Simples. Não adianta fazer campanha eleitoral e gastar dinheiro com marketing. O que fizeram? Genocídio. Aí você muda a composição do eleitorado. Não vou entrar nessa linha aí do Ruanda, que é um complexo, que é um país fora da zona do Sahel. Ele está na zona equatorial pura, de floresta, de mata fechada, região dos lagos, os grandes lagos africanos. Mas a lógica é bastante similar. Então eu falei, fator número 1 é o fator de modos de vida. Os povos do norte condenam o povo do sul. E, de maneira recíproca também, o ódio é compartilhado. Modos de vida que são incompatíveis. Uma batalha permanente entre o Saara e a floresta, entre um modo de vida pastoral e um modo de vida, digamos, mais sedentário, agrícola. O segundo fator, que é também um círculo que se repete, um ciclo que não quer ser quebrado,
apesar da modernização e da tecnologia e da experiência colonial, é o islamismo. O islamismo entrou na região no século XI e XII, mas a verdadeira islamização, conversão em massa da região do Sahel, digamos que foi no século XV e XVI. Resumindo, de maneira bem superficial, os muçulmanos perderam a Espanha em 1492, perderam a Andaluzia. E a força deles de conversão, de proselitismo, se voltou para a África. Perderam uma base na Europa, então eles investiram na África e desceram para essa região do Sahel. Teve outros fenômenos na parte do Sudão, que é ligada ao Nilo. E o Nilo é como uma autopista que vai do Egito, do Mediterrâneo, até o Ruanda, Uganda. Digamos assim, uma autopista reta. Teve outro tipo de islamização. Mas na parte que nos interessa hoje em dia, que vai, digamos, do Senegal até o oeste do Sudão, aconteceu esse fenômeno que falei, do século XV e XVI. O que tem no islamismo? Tem uma coisa chamada jihad, que é uma guerra santa. Bom, eu não vou entrar nesse assunto, se o jihad é verdadeiramente islâmico ou não, se os jihadistas são uma deviação do islamismo. O que eu só olho para os fatos, eu estou olhando os fatos. Onde existiu o islamismo, existiu o jihadismo, tá bom? Onde existiu a comunidade muçulmana, existiu a Guerra Santa. E na África, nessa parte da África, no Sahel, não aconteceu coisa diferente. Não aconteceu coisa diferente. Teve dois tipos de islamização. Teve uma islamização pelo comércio. Os comerciantes de Marrakech, do Marrocos, do norte da África, de Argel, de Túnez, de Líbia, desciam caravanas e quando paravam no lugar, eles faziam proselitismo. Conseguiam converter alguns africanos para o culto muçulmano. E teve uma islamização pela espada. A famosa Ghazwa que a gente falou. Os povos do norte, os primeiros a ser islamizados, convertidos, eles desciam arrebentar os povos do sul. Antes arrebentavam para conseguir dinheiro. Agora que são muçulmanos, falam, vou arrebentar você porque você é infiel. Isso tira um peso da consciência. Então esses povos do sul, ocidentários, que não sabem se defender, que precisam de uma milícia, de uma aristocracia para defendê-los, falam, cara, chega de ser morto, estuprado, escravizado, vendido nos mercados da Arábia, eu vou virar muçulmano também. Se só isso me dá um seguro de vida, faço. Viraram muçulmanos. Em massa, século XVI, XVII. Não sei falar se foi uma conversão sincera ou superficial. Isso é outra coisa. Viraram muçulmanos. E o que aconteceu? Os povos, os bandeirantes, digamos, continuaram escravizando, atacando. Só que eles começaram a falar, agora estou te atacando, não porque você é infiel, você é muçulmano, eu sei, porque você é um falso muçulmano, você é mentiroso, você não é ortodoxo. Então aí virou uma guerra, uma escalada. Então qualquer motivo era bom para te escravizar. Então os povos do sul, alguns, de maneira bem cínica, falaram, já que o jogo é sujo, também a gente vai praticar esse jogo. Eles começaram a escravizar em nome do islamismo e atacar em nome do islamismo povos que estavam nos lados deles. Já que não podiam brigar com os povos do norte, que eram fortes demais para eles, eles criaram uma estrutura político-administrativa, militar, para descer. Aí começaram a difundir o islamismo no Ghana, Sierra Leone, Libéria, que são parte do Golfo da Guiné. Vê no mapa, são bem ao sul, é região bem de floresta fechada. Entraram com duas bandeiras, como sempre, como aqui na América Latina, eu vou te civilizar, mas também vou te matar, te escravizar, te estuprar. São duas bandeiras contraditórias, mas que andavam uma em cada mão. E essa conquista brutal, ela também deu os mesmos resultados. Quando conquistavam, faziam jihad. E no século XVIII teve um grande reinado puramente africano, negro, chama Futa Jalon. Esse emirato lá, ele foi feito pela jihad, numa região que agora está perto do Ghana, Sierra Leone e Libéria. Uma região enorme. E são povos que estavam no Sahel e desceram para pegar áreas mais verdes, com mais água, mais ricas talvez para a caça e para a natureza, e fizeram isso em nome do islamismo. E escravizaram, então. Eles se escravizavam
porque o islamismo permite a escravidão. Tem um debate aí, mas o islamismo coabita, aceita, tolera um certo tipo de escravidão. Não vou entrar nesse debate teológico, mas também o islamismo, a escravidão foi abolida na Arábia Saudita somente nos anos 40 ou 60, eu não lembro, então bem tarde, 1940 ou 1960. Na Mauritânia, que é um país do Sahel, ainda existe escravidão. Ela foi abolida nos anos 60 do século passado, mas ainda continua existindo. Então, esses povos lá que fizeram jihad no século XVIII até XIX, descendo para a África mais equatorial, mais floresta fechada, de muita chuva, eles criaram lá, então, como se fala, um ódio. Esse ódio não se esquece. Ele vai de geração em geração. Até agora, o povo espanhol lembra dos abusos do Napoleão quando atacou Madrid e ocupou Madrid em 1803 ou 4, não lembro mais. Os pinturas de Goya são uma lembrança permanente dos abusos dos franceses, dos crimes de guerra, digamos. Pelo menos foram crimes de guerra que cometeram contra os espanhóis. Os russos até agora lembram da invasão do Napoleão. Os povos da Europa do Leste nunca vão esquecer os abusos, os estupros da tropa comunista do Stalin em 44, 45, como nunca vou esquecer a anexão pelo nazismo de países inteiros, como Romênia, Polônia e tal. Então, os povos têm memória. A gente às vezes se esquece, mas os povos têm memória e infelizmente as coisas ruins se transmitem mais. E esse ódio está lá. Esse ódio está lá naquela região até o dia de hoje. O que mudou hoje? Hoje temos presença estrangeira. Os franceses, os colonos, que teve também um pouco de presença alemã na região inglesa, os europeus foram embora. Nos anos 60, 70, digamos, foram embora. Foram reemplaçados pelos humanitários, Cruz Vermelha, as ONGs. E agora entrou um novo ator. Entrou a China, mas isso foi outro motivo. A China só cuida de economia, de investimentos, não quer se meter em política. Entrou um novo ator que é a Al-Qaeda. Enfim, uma galáxia de terroristas islâmicos que pode chamar Al-Qaeda um dia, o dia seguinte chamar Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, depois chamar os combatentes de Allah, dia seguinte mudam de nome, de marca e chama Estado Islâmico, enfim. O que importa é que eles querem matar em nome do jihad. Esses rapazes aí, eles estão com muito dinheiro e estão aproveitando de uma situação excepcional. É que os estados do Sahel estão quebrados. Estão quebrados por má gestão. E os terroristas não são burros, eles entenderam isso. E chamaram a França, do presidente Hollande, em 2014, acho, 2015, para salvar, porque os jihadistas estavam rumo a Bamako, capital do sul, capital do Mali. Por pouco não tomaram o controle do Mali inteiro. A França entrou aí, salvou a pele do governo do Mali, salvou o país de virar uma república islâmica. Salvou as mulheres do Mali de viver com burca. Mas a operação, que foi um sucesso militar, óbvio, ela está numa impasse agora, está tudo enrolado, porque as populações, algumas mídias, acusam a França de ser um poder neocolonial. Eu acho isso um absurdo, porque o cara que te salva a sua pele deveria pelo menos receber um agradecimento. Morreram vários franceses acima de minas, tomando tiro, para defender a liberdade alheia. Porque o que representa um Mali para um francês da Bretagne ou do Lyon, dos Alpes? Nada. Nada. E toma tiro, morre, perde perna para defender a liberdade alheia. Isso merece pelo menos o agradecimento. Só que tem aquele velha mecânica, aquele velho reflexo de vitimização, de chorar, de chamar de neocolonista qualquer pessoa do que você não gosta. Está funcionando aí. Mas os governos africanos também entenderam o recado, que não é a última chance. Eles estão organizando o que chamar o G5, grupo dos 5 países do Sahel, para ter uma força de intervenção armada para se defender sem precisar da França. E digamos da OTAN, dos Estados Unidos, da Inglaterra e tudo. É complicado, porque falta dinheiro, falta eficiência administrativa. Acho que dinheiro pode ser levantado
mas falta eficiência administrativa. Generais, coronéis, estruturas de comando, soldados motivados. Tem um país que consegue se defender com pouca grana, é o Tchad. De novo, fator étnico. As etnias que dominam o Tchad são etnias do norte, são os bandeirantes que sabem brigar. E eles estão ajudando muitos franceses no mar e no Níger. Mas aí tem problema de ego, de ódio étnico, porque ele vai me defender no meu país. As pessoas até preferem o francês como invasor, defensor, protector, do que o outro africano, porque ele é de outra etnia. É complicado. Tem solução? Ainda tem. Mas tem que ter muita seriedade e tem que ter realismo e liderança. Eu estou sentindo que tem seriedade e liderança, hoje tem, tanto na França como nos países da região. Agora a história é como um jogo de futebol, não tem, às vezes a racionalidade não impera, não é porque você joga bem que você ganha a guerra. É por isso que a história parece muito com o futebol e o povo gosta de futebol, que ele emula muito a vida. Mas eu tenho muita esperança para essa região, ainda, ao contrário do Oriente, do Oriente Médio, que me parece em situação bem pior. Muito obrigado. Comentários, convite para palestras, críticas, obviamente, ajustes, estão tudo bem-vindo. Obrigado.